Amados irmãos, dos ensinamentos nessa missa de hoje. Em primeiro lugar está a paixão de nosso Senhor, os seus sofrimentos, figurado na pessoa de Daniel, do profeta Daniel. Daniel, que é injustamente condenado à morte entre aqueles leões. Daniel, que era inocente. Um rei que tem medo, mesmo sendo amigo, mesmo conhecendo a inocência do profeta, ele não fez caso e condena o inocente, o justo, à morte. Nós vimos como belo nosso Deus envia o profeta, envia Abacuque para que pudesse socorrer o profeta Daniel. Um anjo leva Abacuque até Daniel, até a cova, para alimentá-lo, e mais do que isso, para consolá-lo, para saber que a mão de Deus estava com ele, protegendo-o. Nosso Senhor, no Horto das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, Nosso Senhor naquela angústia mortal, Nosso Senhor também vai ser consolado por um anjo a qual Deus, nosso Senhor, manda para o seu filho, para consolar o seu filho, para ajudá-lo, para fortalecê-lo naquele momento de angústia suprema. Nosso Senhor, que também é condenado diante de Pilatos, que achava nosso Senhor justo, sabia da inocência de Jesus, nosso Senhor, mas também medroso, covarde, condena o justo, lava as suas mãos e condena o inocente, o justo. Os primeiros cristãos nas catacumbas gostavam muito de desenhar, pintar o profeta Daniel. Primeiro porque em meio às perseguições, a figura do profeta e como Deus o protegeu e o salvou das mãos dos seus inimigos e das garras dos leões famintos, era um consolo para os cristãos que viviam em meio às perseguições. E também porque eles não costumavam gravar com frequência a imagem da cruz, por causa também da perseguição, eles pintavam Daniel com os braços abertos, como nosso Senhor na cruz, com dois leões ao seu lado. Uma figura do Cristo, onde eles podiam assim reconhecer a nosso Senhor naquelas gravuras e fazerem as suas orações e catequizarem por meio daquelas imagens sagradas. O rei manda selar aquela pedra para que ninguém depois fosse colocar as mãos sobre o profeta Daniel, caso o Deus verdadeiro o livrasse das mãos dos leões, das garras dos leões. Também os chefes dos judeus mandam selar, colocar guardas no túmulo de nosso Senhor, montar uma guarda para que os cristãos não roubassem o corpo de nosso Senhor e depois dissessem que ele tinha ressuscitado. Assim como Deus livrou Daniel dos seus inimigos e dos leões, saindo Daniel assim triunfante daquela situação, Deus nosso Senhor, pela força do Espírito Santo, ele vence a morte, com a sua morte e com a sua ressurreição nos dá a verdadeira vida. Caríssimos irmãos, um mal que assola os cristãos de hoje é a covardia, o respeito humano. Assim como o rei teve medo e mandou condenar o justo, assim como Pilatos, por medo, mandou condenar a nosso Senhor, assim como aqueles que admiravam nosso Senhor e diziam que nosso Senhor fazia coisas boas,
e falavam às escondidas com medo dos judeus, muitos cristãos hoje têm medo de testemunhar a sua fé. Tem medo de se vestirem como cristãos, tem medo de se comportarem, de agirem como cristãos, tem medo de falar de nosso Senhor e muitas vezes medo de defender a honra de nosso Senhor. Que esse mal não caia sobre o nosso coração, porque nosso Senhor nos disse que quem se envergonhar dele aqui na terra, ele se envergonhará no céu junto do Pai. Sejamos cristãos corajosos, que tenhamos a coragem de testemunhar a fé, que tenhamos coragem de testemunhar aquilo que nós cremos e amamos, que tenhamos coragem de defender a nosso Senhor, que como ouvimos da sua boca, o mundo o odeia, e sempre será assim. E atenção, quando o mundo estiver nos aplaudindo demais, é sinal de que estamos traindo o nosso Senhor. Sejamos bons cristãos, dando bom exemplo e bom testemunho de nossa fé, de nosso Senhor, das virtudes. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que sejamos bons soldados. Um soldado que tem medo de morrer já está morto, já está derrotado. No dia da nossa crisma, da nossa confirmação, nós nos tornamos soldados de nosso Senhor. Tenhamos a coragem e o valor, pela intercessão de Nossa Senhora, de dar testemunho do Cristo nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima.